Antes, quero tratar um pouco sobre os impactos desse assunto Venezuela, né, Estados Unidos, nas eleições de 2026, Alexandre. Hoje você escreveu sobre os impactos do apoio histórico do PT ao chavismo nas eleições. Que impactos são esses? Diego, a preocupação que é possível o PT ter é porque eu vejo muito essa história de que política externa não impacta na eleição brasileira. De uma maneira literal, na primeira camada, é verdade, claro. Você não tem as pessoas dizendo eu vou votar em quem fizer A ou B com a Venezuela, enfim. Isso não é o caso. Mas nós vivemos um período de polarização que é muito ligada a uma leitura moral que o eleitor faz, justa ou injusta, tá? Eu não estou aqui entrando no mérito. Isso, às vezes, é um problema que a gente vê muito nas redes sociais. Às vezes, você descreve as coisas como você está vendo e as pessoas acham que você está torcendo, você está dizendo, é bom ser isso. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim. Eu estou descrevendo como eu vejo a situação. Então, na última pesquisa Atlas Intel de dezembro, a gente teve um corte da aprovação do governo e eu, na época, fiz um artigo sobre isso e repeti esses dados hoje no artigo de hoje, dizendo que, para os evangélicos, que são 30% dos eleitores, basicamente, você tem uma reprovação que chega a 72%, né, que não aprovam o governo atual. Quando você vai para um recorte de ateus e agnósticos, você vai para 82% de aprovação. É muito difícil você achar uma diferença dessa em qualquer outro recorte. Eu sei que os identitários ficam desesperados quando a gente fala isso, porque eles adorariam que o modelo que eles criaram, onde o mundo é dividido em raças, opção sexual, divisões, ao meu ver, arbitrárias, elas não se refletem tão diretamente na preferência do usuário como essas categorias que eu chamo de comunidades morais, onde o eleitor faz um filtro por valores. E o eleitor, esse eleitor à direita, esse eleitor evangélico, que não era tradicionalmente contra o PT, eu tenho idade suficiente para lembrar nos primeiros 2 governos do Lula como os evangélicos estavam com o Lula, até as lideranças. Esses pastores famosos, todos apoiaram o Lula em 2003, em 2006, em 2010, inclusive, para o primeiro mandato da Dilma. Eles foram se descolar do petismo ao longo do primeiro mandato da Dilma, e aí sim, em 2014, já estavam completamente desconectados. Inclusive, o pastor Everaldo, que é o pastor evangélico aqui do Rio de Janeiro, foi candidato, chegou a bater 9%, 10% numa época, e ele chegou aí a debates, enfim, ele só não continuou, vocês vão lembrar, porque morreu o Eduardo Campos naquele acidente horroroso, e aí a Marina virou candidata e o voto evangélico migrou para a Marina. Mas foi uma externalidade, né? Você tinha uma construção ali do voto evangélico indo pro Everaldo. Enfim, então, você tem uma leitura de muitos desses eleitores mais à direita ou mais conservadores, ou que tem uma determinada visão de mundo e que é um público importante, eles acham que Maduro merecia cair, que Maduro era, na verdade, um presidente ilegítimo e um chefe de um narco-regime, fazendo uma analogia não muito precisa, como todas as analogias, mas é como se fosse um chefe de tráfico do Comando Vermelho, do PCC. Quer dizer, não é um chefe de Estado legítimo. E, claramente, eu acho que todo mundo sabe que ele não ganhou as eleições, o chavismo não ganhou as últimas eleições e, na última, pode ter perdido de 70% ou mais. Então você tem um eleitor que, quando vê o governo brasileiro, por vezes apoiando, ou por vezes omisso, ou por vezes negligente, ou falando em diplomatiquez, né? Queremos respeitar a soberania, etc. e tal. Uma posição que não foi nem, por exemplo, do Emmanuel Macron, que é um sujeito de centro-esquerda, que é o representante do socialismo francês. E ele, a primeira reação dele foi, inclusive, apoiar. Então, e isso vai também dentro de outras posições que foram vistas. Por exemplo, o evangélico brasileiro tem um apoio muito apaixonado a Israel, e o Lula chamou Israel de genocida, enfim, usou termos muito pesados com Israel ao longo do tempo. Em relação à invasão da Rússia na Ucrânia, os termos também foram ali muito, aquilo ali é uma questão entre eles, vamos ver e tal. A China, a maneira como a China cuida do Mar do Sul com mão de ferro,
ferro, a maneira como a China cuida de Taiwan, do Tibete, enfim, as posições do governo brasileiro que foram muito pesadas em relação à Venezuela, nesses outros países autoritários, nem tanto. Então, esses eleitores, Diego, terminando, eles têm uma visão que aí se reflete a visão moral deles e a escolha do candidato bate mais por aí. Então, é só uma reflexão, não sobre literalmente como a política externa impacta, mas de uma maneira indireta, numa outra camada, como esse eleitor se sente ou não moralmente representado pela direita ou pela esquerda.